Seu Hilton Soares Souza Filho. As minhas perguntas são simples, objetiva, direta e precisa. Não faço delongas. Pode baixar a máscara para a gravação ficar mais nítida. Seu Hilton, este ocorrido, conforme já explorado, foi no dia 1º de maio do ano passado, 2019. E pesa contra o senhor a ação penal de que o senhor foi o autor da morte da vítima Ricardo Sena de Macedo Soares. Fato ocorrido por volta das 15h30, em decorrência estarem bebendo lá num bar, ali no conjunto Pedro Teixeira, e teve uma altercação sua com a vítima, uma luta corporal. A vítima recebeu um soco, caiu, e o senhor deu 2 chutes no rosto da vítima. É o que pesa de acusação contra o senhor. E daí ela veio a falecer. Eu entro direto então no seu interrogatório. Caso o senhor não queira falar absolutamente nada, isto também não pesará contra o senhor. E eu nada perguntarei. Se o senhor quiser responder alguns questionamentos que inicialmente eu farei, será tudo registrado em ata. Entro direto no seu interrogatório. O senhor conhecia a vítima? Sim, Excelência. Conhecia. Eu vou fazer umas perguntas simples, direta e olho no olho, e depois eu abro para fazer alguma colocação que o senhor queira. Vou usar essa forma. O senhor foi o autor da morte da vítima? Sim, Excelência, que eu estava no local, que foi comigo que aconteceu, né? Eu digo que foi Eu vou refazer a pergunta diferenciada. O senhor teve luta com a vítima? Sim. Teve luta com a vítima. O senhor estava alcoolizado? Sim, Excelência, estava. A vítima, ao seu observar, estava alcoolizada? Também estava, Excelência. Os senhores tiveram luta corporal? Sim, estivemos. O senhor, conforme diz a denúncia, o senhor deu um soco na vítima? Sim. Deste soco a vítima veio ao solo? Sim, ela veio ao solo. E a vítima caiu ao solo, ela ficou já imobilizada perante o soco e a queda ao chão? Olha, Excelência... Imobilizada é que eu digo, ficou fora de ação? Certo. Na hora que eu deferi o soco, foram frações de menos de segundo. Sim, tanto que lapso de segundo. Eu abaixei a minha cabeça, né? Eu abaixei a minha cabeça. Não, antes, eu vou chegar à parte do... Pelo visto, o senhor se defendeu de um... Eu me abaixei, já foi o último recurso que eu tinha. Eu estava encurralado entre... Mais alto. Estava encurralado entre 2 carros e uma calçada. Eu já estava cansado, né? Cansado mesmo. Estava fazendo movimento que eu não consigo fazer, são movimentos limitados, né? E eu não cheguei a ter a noção como ele estava no chão, se ele estava desmaiado, se ele estava desacordado. Não perguntei isso. A minha pergunta foi mais simples. O senhor acertou o soco, a vítima foi ao solo? Foi ao solo, pois sim. A vítima indo ao solo, ato contínuo, o senhor não chegou a ver, estava na sequência da sua... Sim, estava na sequência. Da briga? Estava na sequência. Tanto que... O senhor chutou a vítima? Chutei. Tanto que do soco, quando ele caiu... Já foi seguido. Quando eu percebi que tinha acontecido, naquela ocasião ali, que ele já estava, naquele momento ali, foi que eu parei. Tem que retornar. Certo.
Sim. Aí, na sequência, ele caiu, o senhor já chutou? Sim, na sequência ele caiu, eu chutei. Quantos chutes? 2 chutes. 2 chutes. Isso. Após os 2 chutes, o que o senhor observou? Após os 2 chutes, quando eu me deparei com a imagem, como ele estava, né, já desacordado. Contínuo, o senhor viu que ele ficou desacordado. Depois dos 2 chutes, eu tive a noção do que estava acontecendo ali. Foi quando caiu a consciência ali. Eu tive... Imediatamente, logo. Foi. Depois dos 2 chutes, com medo dele levantar, foi quando eu dei o chute, eu olhei para ele e vi que ele estava já desacordado, imóvel. Foi que eu parei totalmente. Aí o senhor parou e... Parei, foi quando chegou as pessoas que estavam perto, me separou, eu queria voltar para ver o que tinha acontecido, o grau da situação que estava ocorrendo ali naquele momento. Foi que me seguraram, me afastaram. Se eu tentar saber voltar, não se ausentou da situação, era no sentido de quê? De ajudar. De ajudar? Sim, de ajudar, excelência. O senhor teve alguma vez desentendimento com a vítima? Não, nunca. Este foi o seu primeiro encontro com a vítima? Foi. Na verdade, eu conhecia do conjunto, de rotinamente a gente cumprimentar um com o outro. Pergunta simples. Sim, excelência. O que originou esta luta? Excelência, na minha parte, não tinha originado nada, né? A única... Teve um fator gerador. Sim, a única... É isso que eu disse. Qual foi o fator gerador? Foi o único momento... Teve o problema da briga. O único momento que eu tive com o Ricardo foi quando ele entrou ao bar, eu estava sentado e tinha um copo que o seu Pedrinho estava tomando, ingerindo bebida, e a cadeira. O Ricardo pegou o copo, a única coisa que eu falei com o Ricardo, a única palavra que eu falei com ele, Ricardo, esse copo é do seu Pedrinho, eu vou pegar um copo para ti. Virei para trás do balcão, que eu estava de costas pro balcão, peguei um copo, coloquei na mesa e enchi o copo dele. Foi apenas isso. Isso gerou algum ato agressivo ao senhor? Não, nenhum. Outra pergunta. Os senhores brigaram do vento, do nada, o que levou à luta corporal? O que levou à luta corporal? Quando eu saí ao banheiro, eu fui ao banheiro urinar, na minha saída... Pode falar. Na minha saída, excelência, eu me deparei com o Ricardo, de braço cruzado, me afrontando, falando várias palavras e inúmeras palavras que eu não sabia por quê. Que palavras? Desculpa pelas palavras que eu vou falar, mas que eu era um filho da puta, que eu era um corno, né, que eu estava tirando ele, e eu não estava entendendo o porquê daquelas palavras todas ali naquele momento. Né? E eu tentando amenizar, Ricardo, o que é isso? E ele só me insultando, me xingando com essas palavras, diversas palavras. E isso ali ocasionou, foi quando ele me deferiu um soco. Isso ocasionou a confusão. Uma confusão. A confusão que, como esclarece o vídeo, né? E aí teve... Foi uma primeira confusão ou teve... Não, foi ali que começou. Foi dali que gerou... Isso, ali que gerou o fato. Todos dois embriagados? Sim, excelência. O senhor tem profissão? Tenho, excelência. Qual é? Eu sou autônomo, eu trabalho com transporte de cargas, transportadora. Perfeito. Tem família? Sim, excelência. Filhos? 2 filhos. O senhor estava bebendo desde que horas? Excelência, desde umas 11h30 da manhã. É costume o senhor frequentar aquele bar? Não, excelência, foi a primeira vez que eu parei naquele local ali. Eu passava só de passagem. Mora no mesmo conjunto, sei ali, mas eu nunca tinha parado naquele local. Durante a briga que teve essa altercação, o senhor... Quando ele passou a lhe ofender, o senhor o atacou, o senhor foi atacado? Eu fui atacado, excelência. Em nenhum momento eu queria confusão. O senhor, quando ele passou a ofendê-lo, como o senhor falou, a vítima o atacou ou o senhor o atacou? A vítima me atacou. De que forma? Me deferiu um soco no meu olho.
Daí teve... Então... Daí eu fui tomar satisfação com ele, perguntar, argumentar para ele o porquê daquilo, e quando eu vi já estava envolvido ali naquela confusão. Quando o senhor soube que a vítima veio a falecer? Quando eu soube... No mesmo dia? Foi no mesmo dia. Não foi no mesmo momento, mas foi no mesmo dia. Sua apresentação perante a autoridade policial foi espontânea? Excelência, eu queria me apresentar, sim. Só que 3 vezes, 4 vezes, eu não me recordo, a gente não conseguiu para ser apresentado. Queria me apresentar para o delegado perante o fato que ocorreu, né? Livre, espontânea vontade. Só que eu não conseguia. Na verdade, era o meu advogado que queria me apresentar, né? Mas o senhor não queria ir? Eu estava com medo. Tive medo. O medo impedia do senhor ir? Sim. Até porque, excelência, eu estava sofrendo de uma ameaça pelo celular, por mensagem chegando. Perfeito. Doutor promotor de justiça, eu estou satisfeito e passo a palavra a Vossa Excelência para ouvir o acusado. Tem outra pergunta a fazer, Excelência. A assistência. Não há óbice. Senhor, bom dia. Bom dia. Sou Critimar Marcos, assistente de acusação. O senhor fala no seu depoimento, e aqui agora confirma, que o senhor estava com medo, vinha recebendo ameaça. Ameaça de quem, senhor? Por onde o senhor recebeu ameaça? Ameaças pelo telefone, pelo WhatsApp. Foi juntado alguma pela rede social? Não tem nenhuma, juntado aos autos, nenhum fato dessa natureza. O senhor diz que o senhor queria se apresentar. Então, por que o senhor fugiu para fora do estado? Foi se acautelar lá em Imperatriz, no Maranhão. Certo. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Foi a primeira vez na minha vida. E, como eu lhe falei aqui, que eu estava sofrendo ameaças. A minha esposa, por rede social, os meus pais. E o único pensamento que passou pela minha cabeça foi me ausentar. Foi sair... O senhor diz que está recebendo ameaça pelas redes sociais. O senhor não pensou em printar essas ameaças para poder mostrar depois? Pela situação que eu estava passando, eu não tive tempo de pensar nisso. Certo. Senhor, depois que o senhor desferiu os 2 chutes na cabeça da vítima, né? O senhor tinha noção da gravidade desses 2 chutes, porque o senhor poderia chutar qualquer parte do corpo, a perna, o braço, o tronco, mas o senhor mirou justamente na cabeça. E com golpe repetido 2 vezes, 2 golpes. O senhor tinha noção da gravidade que o senhor estava cometendo? Não, eu não tive noção, amigo. Até o momento, como eu falei para a excelência, eu estava encurralado entre 2 carros e uma calçada. Ali eu já estava no meu último suspiro ali, cansado, fazendo movimentos que totalmente eu fazia esses movimentos. O senhor disse que não faz em função do problema da coluna? Sim. E ao deferir o soco no Ricardo, foram frações de menos de segundos ali. Já foi, quando ele caiu no chão, foi deferido os 2 chutes. Ali eu estava com medo do tamanho dele, da força daquele homem, o braço dele. Eu tive medo dele levantar de volta ali e me acertar, como eu já estava sendo acertado desde o começo por ele.
O Ricardo, ele conseguiu acertar o soco no senhor? Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu não só soco, mas sim na região do meu rosto e na cabeça. Foi? Tá bom, então. Depois que o senhor empreendeu fuga, o senhor foi orientado pelos seus advogados para se apresentar? Sim. Foi. E por que não se apresentou? Já visto que só 5 dias depois, por uma questão de denúncia anônima, que foi localizado pela polícia, por um trabalho excelente da Delegacia de Homicídio, à frente do doutor delegado Rolo, foi que você foi encontrado. Quer dizer, você fugiu do distrito da culpa, você foi para outro estado. Mas assim ele não quis naturalmente se entregar. Na filmagem, depois da briga, aparece você tentando socorrer o Ricardo. Você chega a levantar do chão e colocar de sentado. Você confirma isso? Como eu te falei. Na filmagem aparece bem. Sim. Você levanta ele e coloca ele sentado. Sim. É isso? Como eu falei. Ali, depois de deferir os chutes, que eu fui ver o grau da situação que estava ocorrendo ali. No seu depoimento à polícia, você fala assim, né? Eu voltei, vi que não tinha mais nada a fazer, já estava consumado e fui embora. Você confirma isso? Ali quando eu fui embora, a poucos momentos de eu ir embora, eu estava entrando em contato com o SAMU. Ligando, persistindo. Foi que eu peguei minha moto e fui até a frente do conjunto para ver se passava o SAMU ali próximo, o resgate, para socorrê-lo. O senhor estava de celular na hora? Tava com o celular. Tentou ligar, não conseguiu? Sim, tentei ligar. As pessoas também tentaram ligar? Estavam entrando em contato lá. O senhor soube que na ocasião do socorro lá pela vítima se encontrava uma senhora que era enfermeira e que ela disse que o Ricardo estava sem pulsação, sem respiração já naquele momento? Naquele momento ali apareceu tanta gente que eu não me recordo o nome. Não recorda? Não. Tá bom então. Sem mais, excelência, obrigado. Continua com o Ministério Público. Nada a perguntar. Continua. Palavra com a defesa. Bom dia, excelência, obrigado. Bom dia, seu Wilton. Bom dia. Seu Wilton, 1º de maio de 2019 era algum dia comemorativo para o senhor? Sim. O que era? Uma data especial. O que era dia 1º de maio? Meu filho estava completando 6 meses. 6 meses de vida. Esse foi o motivo que lhe fez encostar no bar com 3 amigos? Sim. Para tomarem algumas cervejas e comemorarem isso? Sim, ali era uma data especial ali para mim. Perfeito. Senhor, o senhor falou aqui para assistência de acusação que isso nunca aconteceu com o senhor. Nunca. O senhor nunca tinha participado de uma briga? Não, nunca. O senhor, após saber do que estava acontecendo, como ficou o seu estado emocional, seu Wilton? Foi de tristeza ali naquele momento. O senhor deprimiu? Sim. O senhor procurou esse advogado para se apresentar na polícia? Sim, procurei. E esse advogado procurou a polícia inúmeras vezes, o senhor sabe disso, né? Sim, eu sei disso. Queria que o senhor dissesse aqui por que o senhor fugiu, quais eram essas ameaças que estavam fazendo em rede social, que inclusive fizeram para o seu advogado também. Conte, por favor. Conhece isso? Sim. O que me fez fugir do local e da cidade foi as inúmeras ameaças que a minha família estava sofrendo. Não, nem tanto eu. Seu Wilton, conte brevemente, por favor, para os jurados, o que foi que aconteceu para o senhor operar a sua coluna. Conte brevemente.
E o ano que aconteceu e o ano que foi a sua cirurgia? Essa cirurgia ela ocorreu em 2012. Eu sofri um acidente de moto. Eu quebrei a terceira, quarta, quinta e a sexta vértebra da minha coluna cervical. E todo ano eu tenho que fazer esse exame de rotina para verificar como é que anda essa cirurgia. E este ano, agora em novembro de 2019, o senhor refez o exame. Isso. E forneceu à defesa Sim. o raio-x da sua coluna e o laudo. Então, desde 2012, o senhor parou de praticar atividade física? Sim, como eu praticava, sim. O senhor já praticou luta, seu Wilton? Não. Quais eram as atividades físicas? A atividade que eu fazia era musculação e algumas aulas teóricas, porque eu não posso engordar, Sim. porque senão esse corpo estranho no meu corpo ele contrai. Então eu brigo com o meu peso, sim. Perfeito. Seu Wilton, para não delongar, para não cansarmos os jurados, o senhor recebeu um soco e aí vocês foram para a rua e lá na rua aparece no vídeo Ricardo consegue ainda desferir um chute em sua direção, passou por cima de sua cabeça, um outro soco em sua direção girado que passou por cima da sua cabeça. O senhor se abaixou essas duas vezes pegando esses socos. Eu queria que ficasse claro para o conselho de sentença o que passou na sua cabeça nesses momentos de agressão e o que passou na sua cabeça quando conseguiu dar o soco que levou o Ricardo ao chão, porque se nós pararmos para ver, tem um segundo, mais ou menos, um segundo entre a queda e o chute, e foi um segundo que o senhor teve para decidir o que fazer da sua vida. Eu queria que o senhor contasse, por favor, como o senhor se sentiu durante essa refrega corporal entre o senhor e o Ricardo. O que é que o senhor sentiu no seu emocional e no seu físico durante as agressões que o senhor vinha sofrendo? Ali naquele momento, quando eu tomei consciência do que estava acontecendo, eu fui para tomar uma satisfação, porque ele tinha me deferido aquele soco. Nessa satisfação, eu já entrei ali naquele calor do momento ali, e ele me deferiu um chute, foi o primeiro chute. O senhor lembra desse chute? Lembro. E aí? Eu lembro desse chute. A única reação que eu tive ali foi de me abaixar. Quando o senhor se abaixa, o que é que o senhor sente? Ali eu já sinto as visgadas na minha costa, assim. Só que ali eu já estou naquele momento. E ele em cima, e eu me defendendo. Com medo. Medo do tamanho dele. Medo de correr. E ele me acertar, me dar um pisão na minha costa, um chute. Bebido? Sim. Tudo isso na sua cabeça? Sim. O medo, a reação, a bebida? Reação de correr, de cair, e ele me acertar ali a minha costa, que se ele me acerta, ele me desmontava todinho ali. E me defendendo, foi o último momento, foi quando ele me encurralou ali entre dois carros, uma calçada. E ali eu fechei meus olhos, me abaixei e deferi o soco. Foi que entrou na ponta do queixo dele e ele caiu. Nesse momento, a minha reação de medo de levantar e me bater mais foi que eu deferi os dois chutes. Só que em seguida, quando eu vi a situação que estava ocorrendo já ali, eu tomei consciência do que tinha acontecido. O senhor em algum momento teve intenção de matar? Não, em nenhum momento. Jamais isso. Excelência, eu estou satisfeito, vou passar para o doutor Américo Leal. Senhor Hilton, muito obrigado. Hilton, bom dia. Bom dia, doutor. Estamos aqui novamente. Hilton, me responda alguma coisa. Já 2 vezes foi falado aqui no processo, aqui, né, nesse dia, hoje, no tribunal aqui, que os senhores já estavam se preparando para sair, para abandonar aquele bar, para sair daquele clima diferente do clima que vocês estavam, que era confraternização, amigos, bebendo e tudo mais, aquele coisa. Por que os senhores decidiram sair do bar?
vocês pensavam em ficar lá mais tempo e não ficaram por quê? Isso que a defesa quer saber. Fale para nós, por favor. Sim, doutor. Nós estávamos todos confraternizando, sim. Era um momento de felicidade ali. A minha família me aguardava em casa, a minha esposa, para confraternizar aquele momento ali de 6 meses de vida do meu filho. Toda a minha família. Ali, sim, quando eu estava reunido com eles três, estava, assim, um ambiente de paz ali. Sim. Né? Só que caiu uma chuva e teve a chegada do Ricardo, né? A gente sentiu que a tensão estava pesada ali. E aí eu falei pro amigo, pro Felipe, bora pagar a conta e bora embora. Certo. E ao levantar, quando eu voltei, foi o que aconteceu. Tá. Agora me diga o seguinte, o senhor ouviu, veja bem que eu vou lhe perguntar, testemunhas oculares e presenciais do fato dizem que o Ricardo, a vítima, disse que ia dar um bufete, um tapão, um soco, socão, sei lá o quê, e que não era para ninguém se meter. O senhor ouviu alguma dessas frases proferidas pelo Ricardo? Não. Não ouvi. Tá. Mas o senhor percebeu que os colegas de mesa ficaram preocupados com alguma palavra por ele sacada? Sim. Sim. Ficaram acuados, ficaram com medo, sim. Então o senhor notou que o clima não daria o clima já estava pesado. Sim, lá. Sim. Tá. Daí que o senhor tomou a iniciativa vamos pagar vamos embora pagar a conta para... Isso. Né? Já tinha dado ali. Qualquer problema e vamos embora. Foi isso? Sim. Tá. Eu estou satisfeito, Excelência. Estou satisfeito. Vou passar. Algum colega quer usar a palavra? Satisfeito também. Satisfeito? Tá. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Algum dos senhores jurados quer fazer uma pergunta? Bom dia a todos e bom dia a Vossa Excelência. Gostaria que o senhor perguntasse ao acusado por que ele continuou a agressão após a vítima cair ao chão. Ele já respondeu que na luta ele deu o soco, caiu e foi tudo ato contínuo, ele chutou. Mais alguma pergunta? Pela ordem, Excelência. Pois não. É que a resposta dele, respondendo a pergunta, ele disse que ele deu o chute com medo de que a vítima se refizesse e partisse contra ele. Foi essa a resposta que ele deu. É porque ele falou... Não, porque ele falou com rapidez, ele disse assim, foi tão rápido, pois é, que foi ato contínuo. Pois é, mas aí ele pensou que evitar que a vítima levantasse. Doutor, pela ordem, o doutor está respondendo pelo acusado. O senhor está respondendo pelo acusado, ele está perguntando para o acusado, ele está perguntando para Vossa Excelência. Eu só estou dizendo para Sua Excelência, o doutor juiz, que a resposta dele, qual foi? Pode voltar aí, está sendo Tira dúvida. Não há problema de dúvida. Não há problema de dúvida. Eu trago uma pergunta assim feita o juiz para não ter redundância. A pergunta do jurado foi: pode repetir, após o soco, porque o senhor chutou? Microfone. Vou repetir a pergunta. Por que o acusado continua a agressão após a vítima cair ao chão? Responda. Bom, ali naquele momento, quando eu deferi o soco a ele, alto, foi automático aquilo ali. Por quê? Como eu falei, aquilo ali foi um repente, quando ele caiu no chão. E quando eu dei os 2 chutes, quando eu vi a gravidade da situação, foi que eu parei. Eu não pensei ali naquele momento. Respondeu? Ele usou uma terminologia diferente, foi no automático.
E no primeiro ele disse que foi ato contínuo. Respondido, esclarecido, sem problema. E encerramos então a instrução processual. Peço a todos que fiquem de pé para a leitura da sentença. Poder Judiciário, tire a mão do bolso. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo Tribunal do Júri da Capital. Processo número 10.338 de 2019. Crime homicídio simples. Réu Hilton Soares Souza Filho. Vítima Ricardo Sena de Macedo Soares. Sentença. Vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia, acrescentando a instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o doutor promotor de justiça, doutor Edson Cardoso, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do acusado pelo excesso culposo e legítima defesa. Os ilustres assistentes de acusação requereram a condenação do acusado nos termos da pronúncia. A defesa, a seu turno, representada pelos nobres advogados Dr. Breno Brasil, Américo Lins Leal, Antônio dos Santos Neto, Wellington Hanser Brazão, sustentaram as teses de absolvição por legítima defesa, inexigibilidade de conduta adversa, subsidiariamente excesso culposo. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidade a sessão do Colégio Pretório Popular, que respondeu aos quesitos propostos, os quais restaram aprovadas pelas partes, sem registrar em ata qualquer protesto. Formulados os quesitos, conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido de forma secreta, assim respondeu. No primeiro quesito, foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu o réu, Hilton Soares Souza Filho, como autor das lesões que deram causa à morte da vítima, Ricardo Sena Macedo Soares. No quarto quesito, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. Me perdoe, no terceiro quesito. E no quarto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu o excesso culposo e encerrou-se a votação. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado Hilton Soares Souza Filho pelo crime de homicídio culposo na pessoa da vítima Ricardo Sena de Macedo Soares, previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 1 a 3 anos de detenção. Assim, nos moldes do artigo 492 do Código do Processo Penal, a competência para decidir a pretensão punitiva passou a ser do juízo singular, mas condicionada à definição do crime fixado pelos jurados, o que doutrinariamente é definido pela desclassificação própria, agora fundamentada no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, sob pena de nulidade. Portanto, acatada a tese de desclassificação de homicídio doloso para culposo em relação ao réu Hilton Soares Souza Filho, cessou a competência do Tribunal do Júri e passou para a competência do juízo singular. Entretanto, por força do artigo 492, cabe ao presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença, e é o que faço na forma que segue. Segundo o artigo 155 da Lei Aditiva Penal, expende o seguinte: artigo 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Dessa forma, passo a analisar a conduta do acusado Hilton Soares Souza Filho. Diante da decisão dos senhores jurados, que entenderam por considerar que a ação perpetrada pelo acusado fora produzida na modalidade culposa, ou seja, imprudência, evidenciou-se que o pronunciado não tinha motivos para matar a vítima e que tal fato só veio a ocorrer em razão da imprudência do réu, que diante dos fatos que estavam se desenrolando, não teve a devida cautela para avaliar o proceder adequadamente à situação em que se encontrava. Ressalte-se que o acusado Hilton Soares Souza Filho, ao se deparar com a situação de fato e que ora se apresentava, passou a desenvolver conduta desastrada, que culminou com a morte da vítima, conforme relatado em plenário. Formo minha convicção pelas provas periciais e testemunhas constantes nos autos e ainda pela confissão do acusado de que houve a prática do crime de homicídio culposo praticado pelo acusado na pessoa da vítima, Ricardo Sena de Macedo Soares, previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 1 a 3 anos de detenção. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos, do Código Penal Pátrio e a decisão do Conselho de Sentença, passo a fixar a pena conforme segue. O condenado, o acusado Hilton Soares Souza Filho, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau médio. Agindo diante dos fatos que estavam se desenrolando, não teve a devida cautela para avaliar e proceder adequadamente à ocorrência, assumindo o risco de cometer a fatalidade que ocorreu. Eu constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, sendo, portanto, primário, sua conduta social e a personalidade não foram investigadas, pelo qual deixo de valorar tais circunstâncias judiciais. O motivo do crime foram indevidamente esclarecidos e as partes são desfavoráveis ao réu, vez que dos fatos que estavam se desenrolando não teve a devida cautela para avaliar e proceder adequadamente na ocorrência, agindo de forma assodada, desdobrando-se suas ações na fatalidade que veio a ocorrer. As circunstâncias do crime também não são em parte desfavoráveis ao acusado, vez que, diante dos fatos que estavam se desenrolando, agiu desregradamente. A consequência do crime, tais consequências foram graves, vez que foi ceifada a vida de um pai de família, que deixou a família extremamente abalada. O comportamento da vítima, entendo, que contribuiu para a conduta criminosa, tendo agido ilegalmente de forma imprudente diante da situação posta. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Conselho do Tribunal do Júri, condeno, como condenado tenho, Hilton Soares Souza Filho, qualificado nos autos, a pena base fixada próximo ao grau médio, ou seja, 1 ano e 6 meses de detenção, com fulcro no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro.
Com base no que determina o artigo 492, inciso 1, a linha B do Código de Processo Penal, reconheço a existência de uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D, confissão espontânea, pelo que diminua a pena em 6 meses. E não existem circunstâncias agravantes a serem sopesadas, haja visto não terem sido requeridas por nenhuma das partes. Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, transformo a pena base em concreta, definitiva e final em 1 ano de detenção, com foco no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Pátrio. Na forma do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, deixe de fixar o valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrente da conduta criminosa do condenado, haja vista a inexistência de pedido neste sentido, seja por parte do Ministério Público, seja por parte dos familiares. O regime inicial do cumprimento da pena imposto ao condenado em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso 3, combinado ainda com o artigo 68 do mesmo diploma legal, será o inicialmente aberto a ser cumprido na casa do albergado. Entremente, por se tratar de crime com penas iguais ou inferior a 1 ano, com fulcro no artigo 44, parágrafo 2º e seguintes do Código Penal brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade em instituição que será designado pela vara de penas e medidas alternativas. Anteriormente, o juiz já designava daqui, como tem uma vara específica para isso, pena de vara alternativa que designará. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais na forma da lei, haja vista ser patrocinado por advogados. Lança-se o nome do condenado no rol dos culpados, atendendo o disposto do artigo 393, inciso 2 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º da Carta Magna de 88, fazendo-se as combinações, inclusive aquelas de interesse estatístico. Expressam-se as peças necessárias do processo referente aos condenados para as varas de pena alternativa, para a vara de pena alternativa, para as medidas cabíveis, e adote-se todos os procedimentos de praxe desta natureza. Oficia-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, dando licença desta sentença. Sentença publicada em plenário, partes intimadas neste ato, registre-se, cumpra-se, 3ª sessão da 1ª reunião periódica do 2º Tribunal do Júri da Capital, Belém, 17 de setembro de 2020.